Uma salva de palmas para essa equipe de louvor, né? Nossa equipe de louvor é um sucesso. Amém? Você está feliz? Que manhã maravilhosa, né? Estar na casa de Deus. Tenha certeza que foi a melhor decisão que você tomou no seu dia. A gente fica com uma expectativa tão grande de chegar a esse momento. A gente tem um entendimento que em qualquer lugar nós podemos adorar o Senhor. Isso é fato. Todo mundo tem esse entendimento aqui. Mas estarmos na casa de Deus com essa unção coletiva é algo diferente. Amém? Bom, antes de entrarmos no que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nessa manhã, eu quero fazer uma indicação de um livro. Quem já leu esse livro? Quem não leu ainda? Está meio confuso. Está 50% para cada. Pois essa é uma indicação que eu indico para vocês. Esse livro não só marcou a minha vida, porque foi quem me conhece, quem conhece a história minha e da minha esposa, sabe que esse foi o livro que gerou todo esse início, né? O início de tudo. E não só por isso que ele é um livro especial na minha vida, mas pelas verdades que ele tem. Então eu te indico, você que não gosta de ler, tira esse pensamento pequeno, tenha um pensamento de vencedor. E um pensamento de vencedor, ele começa com boas leituras. Essa questão de você não gostar de ler não faz parte da sua vida. Isso é questão de posicionamento. Isso é questão de prioridade. Se você prioriza as coisas de Deus, tenha certeza que nós temos uma livraria aqui na nossa igreja. Agora você não tem nem desculpa de não comprar um livro porque não tem um lugar. Nós temos aqui, Projeto de Deus. Então eu te indico esse livro porque ele tem muitas verdades a seu respeito. Coisas que você já sabe, mas com o passar do tempo pode ser que você esqueceu. Então, essa é a indicação do dia. Amém? Quem vai comprar? Deus está vendo, hein? Na nossa livraria não tem, mas assim, pode fazer o pedido, tá? A irmã Neide. Bom, o tema da minha ministração hoje é: tenha uma vida de vencedor. Você se alegra com esse tema? Eu tinha, desde quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar, que sai a escala todo final do mês, eu tinha veio dois temas ao meu coração, e eu fiquei relutando com esse. Eu fui até os últimos minutos me alimentando, estudando a respeito de outro tema. Mas o Espírito Santo, sabe quando você deixa o Espírito Santo fluir sobre a sua vida, você fala assim: Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu queria estar compartilhando com vocês nessa manhã outro tema, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo me trouxe instruções para estar com esse tema para vocês, porque hoje tem pessoas que precisam reforçar isso. Tem pessoas que precisam entender que em Cristo você já é mais do que vencedor. Você tem que entender que ser mais do que vencedor não é só no seu espírito. Você tem que entender que ser mais do que vencedor, você tem que viver isso todos os dias. É dia após dia. Porque muitas das vezes nós estamos aqui numa unção coletiva. É fácil você dizer que sou mais do que vencedor. Mas na hora que você está em casa, na hora que você está passando por uma situação adversa, como é que você tem se comportado diante disso? Qual é o seu posicionamento diante disso? Você precisa entender que para Deus você já é mais do que vencedor. Isso não muda. A gente conhece tantas pessoas e muitas das vezes até comportamentos que nós temos, amostras da nossa vida, que nós parece que esquecemos disso. Parece que nós começamos a viver o que está acontecendo à nossa volta, as coisas que estão à nossa volta, e esquecemos que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Tem pessoa que se esforça para não viver isso.
Aí sabe o que muitos estão fazendo hoje? Terceirizando essa responsabilidade. O que é isso? Colocando nas mãos de Deus uma responsabilidade que é sua. É você pegar e falar: se Deus quiser, eu vou ser vencedor sobre essa situação. Se Deus quiser, eu vou passar por isso. Ei, não é se Deus quiser. É se você tiver posicionamento. É se você entender que os planos de Deus a seu respeito são esses, que você já venceu tudo. Essa manhã eu quero que você venha refletir sobre muitas coisas. Venha refletir sobre os nossos posicionamentos. É impressionante como quando acontece algo diferente em nossa vida, que muda um pouquinho a nossa rota, que muda um pouquinho a nossa rotina, a gente toma um posicionamento diferente. Um exemplo: quando nós estamos numa conferência, é diferente, não é? Ou é só comigo que isso acontece? Nós tivemos uma conferência de prosperidade, tem pouco tempo, não tem? Tô certo? Quem estava aqui? Tem uns que tá meio assim. Não, é só para você refletir hoje, pensar um pouquinho. Então, quando termina a conferência, qual é o seu posicionamento quando a conferência termina? Com tantas instruções, com tantas verdades que vêm a seu respeito, com tantos direcionamentos. Qual é o seu posicionamento? Não é um posicionamento de que eu vou fazer diferente. Eu não aceito mais tal situação na minha vida. Tudo vai ser diferente na minha vida. Você sai daqui com uma energia, com um gás tão grande, que, rapaz, se passar na tua frente, filho, ou você vem comigo ou eu te derrubo. É meio que isso. Esse é o nosso posicionamento que nós temos quando termina uma conferência. Mas e depois? Com o passar dos dias, qual é a sua continuidade diante dessa informação que você está recebendo? Dessa informação que você recebeu? Para que você venha viver uma vida de vencedor, você deve praticar. Você deve não só ouvir, mas praticar. Você tem que estar sempre se alimentando daquilo, para que você possa entender e viver isso todos os dias. Porque senão vai ser só mais um conhecimento. E um conhecimento sem prática, ele é um conhecimento em vão. É você ser vencedor, é você ser próspero, é você ser mais do que abençoado, e você não tomar posse disso. Você deixar as situações que estão à sua volta, circunstâncias que estão à sua volta, ter o controle da sua vida. Tem muita gente que fala, né, que Deus está no controle. Muitas pessoas falam isso. E o nosso pastor sempre bate nessa tecla, né? Desconstruindo algumas coisas. E ele sempre bate nessa tecla, que o controle da nossa vida é nosso. Porque temos o entendimento de que Deus, ele é perfeito em tudo. O desejo de Deus para a sua vida é de perfeição. O desejo de Deus é que você não tenha escassez de nada. O desejo do Senhor é que você desfrute do melhor dessa terra. Mas isso me faz lembrar algo, que não é só o que você está falando, mas é o que você está vivendo. Porque muitas pessoas hoje têm se orgulhado de falar sobre prosperidade, fala sobre riquezas, mas anda quebrado. É isso que Deus tem para nós? Muitas pessoas falam sobre cura, saúde divina, e anda doente. Isso está certo? Muitas pessoas falam sobre casamentos abençoados, casamentos sendo referência, mas tem um casamento que só Deus na causa. Um casamento que só é bom enquanto está dentro da igreja. Na hora que chega em casa, ele fica pedindo para o culto demorar mais. Não termina não, pastor, fica mais, porque quando eu chegar em casa vai ser problema.
Eu citei só 3 pontos. Só 3 pontos. Porque nossa responsabilidade. Eu faço devocional de sábado. Quase todos os sábados eu bato na mesma tecla. Sempre o início é a mesma coisa. Sempre eu declaro sobre a sua vida e eu falo sobre a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Que a nossa responsabilidade não é simplesmente da nossa salvação. A nossa responsabilidade não é simplesmente de estar aqui sentado na igreja ouvindo essa palavra. Não, é muito mais do que isso. O propósito e o projeto de Deus para nós é muito mais do que isso. E tem pessoas que estão se limitando a isso. O propósito de Deus é que nós venhamos estar ajudando vidas. O propósito de Deus é que através da nossa vida pessoas possam conhecer o amor de Deus, possam entender o quanto que o nosso Pai é bom. Então, quando você fala a respeito de prosperidade, fala a respeito de cura, fala a respeito de família, e você não está vivendo isso, que exemplo que você está dando de Deus? Porque temos o entendimento de que tudo que nós estamos falando, a primeira pessoa que tem que ser beneficiada com aquilo somos nós. É uma extensão. Quando nós estamos aqui ministrando, a primeira pessoa que foi ministrada fomos nós. E depois vai correndo como água. Temos que ter essa responsabilidade e entender que as pessoas estão vendo, muitas das vezes, muito mais a nossa vida, o que está acontecendo conosco, do que o que nós estamos falando. Tem pessoas que querem conquistar ou querem falar do amor de Deus para as pessoas de qualquer jeito. É só falando, chega lá e vá, um monte de informação, fala um monte de coisa que não tem efeito nenhum. Porque quando ele vira as costas, aquela pessoa não condiz nada com o que essa pessoa está vivendo. Me falou, mas eu não acredito em nada do que ele falou, porque ele não vive isso. Ele não tem essa experiência. Então esse é o nosso papel como filhos de Deus. Tenha em mente essa responsabilidade que você tem. Você é mais do que vencedor em Cristo. As pessoas têm que ver que você é mais do que vencedor. É você passando por qualquer situação, sorrindo e achando graça daquilo. Entendemos que podemos passar por alguma situação. Sim, podemos passar por alguma situação que não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, o que não pode é eu permanecer naquela situação. O que não pode é eu achar que aquilo é normal. O que não pode é a gente se conformar com aquilo. Isso não. Isso de forma nenhuma. Isso não pode acontecer. Amém? Vocês estão aqui? Nós vamos meditar agora em Romanos. Romanos 8:31. Vai meditando, vai refletindo. Romanos 8:31. Rayara, falha técnica, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Eu gosto de estar acompanhando aqui. Romanos 8:31. Vamos por aqui mesmo. Que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se meter à besta de ser contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é o inimigo para ir contra nós? Se nós temos Deus ao nosso favor. O 2 ou 32.
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será? A maior prova de amor, o maior sacrifício que alguém poderia fazer, ele fez, foi dar o seu filho. Será que tem outra coisa mais importante do que essa? Eu não consigo ver nada maior do que essa. Eu não consigo ver maior prova de amor por nós do que esse sacrifício. Se tem alguém aqui que pensa diferente, precisa se converter. Amém? Vamos lá. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então é o Senhor que nos justifica em tudo. 34. Vai. É ao vivo. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36. Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E o 37, é esse que eu quero reforçar com vocês. Lemos tudo isso para chegar no 37. Vocês podem ler? A igreja em bom som. Isso, o ensaio foi bom. Agora nós vamos fazer o certo. Vamos lá? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo, ele quer dizer aqui que não importa o que aconteceu, não importa a circunstância, não importa o momento que você está passando. O que importa é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso é o que importa. É isso que você tem que tirar de lição na sua vida. Que nada pode te parar. Nada. Quando nós falamos nada, é nada. Não adianta, o inimigo ele pode vir com o que for. Ele pode vir com qualquer situação que possa se levantar. Isso não importa. Cristo já nos garantiu a vitória. Cristo já nos garantiu sucesso sobre tudo. Cristo já nos garantiu uma vida de saúde divina. Cristo já nos garantiu uma vida próspera. Acho que é um tema tão pertinente hoje, nos dias que nós estamos vivendo. São tantas situações que nós estamos nos deparando. São tantas coisas que somente essa palavra ela vai nos manter firmes no propósito. Somente o conhecimento das Escrituras é o que vai nos deixar, é o que vai nos fortalecer para viver o extraordinário de Deus todos os dias. É uma coisa muito importante que para você ter essa mentalidade de vencedor é algo que você tem que estar trabalhando todos os dias. É algo que, assim como nós falamos, mais na frente a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, sobre a questão de alguns pontos importantes, que é a renovação da nossa mente. Todos os dias, é dessa forma, todo dia você tem que acordar, já declarando isso sobre a sua vida. Todo dia pela manhã, ao você levantar, já declara:
Ei, acordou mais que vencedor. Temos que fazer isso todos os dias para que a gente possa se fortalecer disso, tomar isso como uma verdade e não ser só conversa, não ser só simplesmente algo que eu recebi e que uma hora dá certo na minha vida, outra não. Em uma área da minha vida dá certo, na outra não. É em todas. Este é o tempo que nós temos, porque nós não devemos limitar o nosso Senhor. E quando você pensa diferente disso, quando você pensa diferente do 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Quando você não está vivendo isso, você está envergonhando o seu pai. É o seu pai que você não está honrando. Favor e graça nos acompanha todos os dias. Favor e graça nos acompanha em todo o tempo. Se favor e graça me acompanham em todo o tempo, por que que eu vou aceitar certas situações que acontecem na minha vida? Amados, entendam uma coisa. Não estou trazendo condenação para ninguém, porque o que eu falei para vocês lá no início, o que eu estou falando para você foi ministrado aqui e serve. O Senhor deseja que nós estejamos em níveis diferentes. Pelo conhecimento que nós temos, quase todo mundo aqui é de casa, tem um visitante ou outro, mas pelo conhecimento, pelas palavras, pelas as ministrações, pelo que nós temos aprendido todos os dias, o Senhor quer engrossar o caldo. O Senhor quer nos colocar em níveis maiores. Não devemos nos conformar com isso. Nós recebemos tantas instruções, mas o que está acontecendo em muitos momentos é que nós não estamos valorizando essas instruções, ou isso está passando despercebido muito rápido em nossas vidas. Porque tem pessoas que falam o tempo todo: eu declaro o que a palavra diz que eu tenho, eu declaro o que a palavra diz que eu posso. Está falando isso tudo, certo? Isso é o correto. Nós sabemos disso. Só que na hora que a primeira situação bate, o que nós fazemos? Você começa a falar o contrário do que você está declarando o tempo todo. E alguns é impressionante, é no primeiro vento. Não é nem um tornado. Se fosse pelo menos um vento mais forte, né? Aí você fala, opa, né? Preciso me Vamos falar também sobre associações. Então aí você vai se associar com pessoas que estão com essa pegada, essa visão. Às vezes não é isso. É um vento tão fraco, tão simples. E a gente já vê as pessoas já batendo cabeça, já esquecendo do que acabou de declarar. Ei, a continuidade é fundamental. Devemos ter continuidade no reino de Deus. Cristo já nos deu uma condição de mais do que vencedor. Mas isso só vai ser uma verdade na nossa vida se nós tivermos posicionamento, se nós entendermos isso. O sacrifício foi pago. O sacrifício de tudo que nós precisávamos foi pago lá na cruz. Cristo já pagou. E pelo fato dele ter pagado isso, não somos nós que temos que pagar isso. É tão simples. E por que nós temos tanta dificuldade em compreender isso? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? O porquê que às vezes nós saímos tão rápido do foco e do propósito? Estou falando coisas lícitas, não estou falando coisas erradas, não estou falando coisas do mundo. Foi por que nós nos deixamos nos direcionar por coisas que não é o propósito, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu fico pensando, muitas das vezes eu fico pensando no nosso pastor.
Tantas pessoas que buscam gabinete com ele, né, que fazem gabinete com ele. E tem pessoas que faz uma vez, faz duas, faz três. E você sabia que é para falar a respeito do mesmo tema? E ele vai lá com amor, direciona, explica, fala o que a palavra diz, orienta dentro do que a palavra fala. E mesmo assim, a pessoa tende a não praticar. E mesmo assim, a pessoa tende a cair no mesmo erro. Ei, é prioridade. É o que você está priorizando na sua vida que vai fazer a diferença. Se você não tiver esse posicionamento, você vai ver pessoas do seu lado avançando, crescendo. Aí você vira, ai Senhor, mas por que está acontecendo com o Cristóvão e não acontece comigo? O que está acontecendo? Eu estou na igreja toda quinta, eu não venho terça, né? No culto de oração não pode não. Mas toda quinta, todo domingo eu estou na igreja, eu sirvo em um departamento. Mas e aí? Não é só a questão de servir aqui. Não é só a questão de você vir. Não é isso. Isso faz parte. A obra de Deus, ela precisa de pessoas com esse coração disponível, coração de servo. Isso nós sabemos. Agora, é o posicionamento que você está tendo lá fora. Que eu costumo falar para os jovens que ser crente dentro da igreja é muito fácil. Estar aqui é muito bom. A questão é quando nós estamos em casa. A questão é quando nós nos deparamos com situações em que você não consegue resolver. Se você não confiar em Cristo, você não vai resolver. E aí é a hora em que, por que uns avançam e outros não? Por que uns estão prosperando cada dia mais em todas as áreas e outros não? Então, ao invés de nós ficarmos o porquê daquilo, o que nós devemos fazer é tomar posicionamento diferente, é ter uma postura diferente. Porque mais do que vencedor, é uma herança que nós temos. É uma herança do Senhor para nós. Agora, o que eu falei para vocês lá no início, vou dar uma acelerada que o tempo ali já está bem acelerado. Alguns pontos para que você tenha uma vida de vencedor. São coisas importantes que eu acho que nós temos que estar sempre trabalhando. E eu tenho certeza que isso não é novidade para a maioria aqui. Mas eu tenho certeza que é uma vacina hoje para você. Algumas coisas que ao passar do tempo a gente pode ter esquecido. E esse é o momento que nós temos de reforçar algumas coisas. Nós devemos ter a mentalidade correta. E a mentalidade correta é uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus. Nada na nossa vida é mais importante do que a palavra de Deus. Todas as orientações, todas as instruções que você precisa estar na palavra. Você já viu, vocês já ouviram, não sei se alguns aqui têm o hábito de assistir alguns vídeos desses coaches, essas pessoas aí que estão ganhando muito dinheiro com, estou vendo aqui com chaves aqui para poder transformar a sua vida. Alguém tem esse hábito de ver aqui? Eu sei que o Fábio tem muito a respeito disso. E você sabia que boa parte dos princípios que eles estão colocando em prática, eles estão tirando daqui? Boa parte do que eles estão ensinando está aqui na Bíblia. Está aqui disponível para nós. Aí você pega, em muitos casos, um filho das trevas, uma pessoa que não tem comunhão com Deus em nada, está dando mais crédito que a palavra diz do que nós. É muito errado isso, e é muito sério isso. Devemos refletir, e não só refletir, tomar posicionamentos diferentes. Nós vamos meditar em Provérbios, só para reforçar essa questão. Provérbios 23, 7. Foi não. Porque como imagina em sua alma
assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A sua forma de pensar vai ser o diferencial na sua vida. Se você não mudar a sua forma de pensar, as coisas não mudam na sua vida. Devemos pensar como Cristo pensa. Devemos pensar com os padrões do que o Senhor diz ao nosso respeito. Isso é o que o Senhor mais deseja para nós. É necessário um posicionamento e atitude para que a gente venha desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Eu aprendi uma coisa desde muito cedo, que o que eu gasto para crer e pensar pequeno é o mesmo que eu gasto para pensar grande e crer em coisas grandes. Eu já falei isso uma vez, eu vou só repetir porque eu estou com o microfone, né? Então eu posso. Já falei N vezes, porque às vezes é bom você citar exemplos que é da sua vida. Acho que é melhor do que você simplesmente ficar usando referência de outras pessoas. Eu sempre falei para você, eu já falei aqui em outras ministrações a respeito do meu contexto de família, meu contexto financeiro, meu contexto de pai. Foi bem pesado. Eu não tive referência nenhuma na minha vida. Eu falo financeiramente, tá? Meu pai e minha mãe, nós não éramos pobres, nós éramos abaixo. Existe o pobre, existe o abaixo, era dessa forma. Eu tinha um pai que era só instruído na bebida. A vida dele era isso. Ninguém da minha família tinha se formado. Minha vida é referência e exemplo de família zero. Não tinha nenhum. Mas eu tive uma mentalidade diferente desde muito novo. Eu sempre falei: eu não quero isso para a minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Tudo que eu via, eu falava: vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Eu não aceito isso na minha vida. E eu falo para vocês: o Senhor transforma. Quando você pensa, tem atitudes e crer no que a palavra garante para você, não tem como dar errado. O Senhor transformou a minha vida e hoje eu vivo uma vida de vitória em todas as áreas da minha vida. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida profissional abençoada, eu tenho família abençoada. Consegui mudar totalmente o destino e o rumo que a minha família estava tomando. Mas isso foi diante de um posicionamento de pensamentos diferentes. Você tem o que você está declarando, você tem o que você está gerando, o que você está pensando, o que você está declarando, o que você está falando. É porque vocês não me conheceram antes, mas o meu padrão de beleza era um pouco desprovido. Era um pouco complicado, não era fácil não. Hoje eu tô lindo, ixi, a palavra transforma. Mas já foi bem delicada a situação. Vocês pegaram algumas fotos assim com 17, 16, meu Deus, era tenso o negócio, né? Eu acho que uma agência de modelo, acho que eu não passava no teste não. Mas a palavra formoseia, né? Eita, Deus é maravilhoso. E o que eu quero dizer com isso para vocês? É que mesmo eu sendo dessa forma, eu sempre declarei que eu ia casar com a esposa mais linda do mundo. E eu garanto para vocês que isso aconteceu. Isso aconteceu. Deus é bom demais. Nosso Pai é bom. Outro ponto é que nós devemos estar renovando a nossa mente. Então eu falei para vocês que devemos ter a mentalidade correta. E agora eu compartilho com vocês que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. Nós devemos buscar nós devemos conhecer os nossos direitos.
Porque como é que você vai viver o melhor de Deus se você não sabe quais são os seus direitos? Qual é a sua herança? Se você não sabe disso, como é que você vai viver isso? Devemos saber quais são os nossos direitos. Devemos estar direcionados pelo Espírito Santo, porque fazendo isso, nós estaremos seguindo dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Um caminho sem rodeio. Muitas das vezes o Senhor tem algo para nós que está aqui, corredor reto. É só ali, olha o trajeto que eu vou pegar para chegar lá no final da igreja. Agora, se eu não estou em comunhão, com direcionamento com o Espírito Santo, posso pegar outros trajetos. E que eu vou chegar lá, vou chegar. Mas olha o tempo que eu vou perder. Olha quantas situações eu vou ter que passar. Por quê? Porque eu não estava no direcionamento correto. Outro ponto: busque fazer a vontade de Deus em todo o tempo. E o buscar fazer a vontade de Deus em todo o tempo é diferente de você fazer a sua vontade e dizer que é vontade de Deus. Eu por muitas vezes, quando estava nesse processo de espera aí, da minha digníssima, eu me relacionei com outras pessoas. E a minha oração era a oração do desespero, Era a oração que olhava, via que a pessoa era da igreja, compartilhava da mesma fé. Eu falei, não, é essa, Senhor, não tem como ser diferente não. Aí entrava no propósito com a pessoa. Eu falei, não, vamos orar. Entendo e entendemos que amar é uma decisão, mas existe sim princípios, existe sim objetivos, existe sim uma série de coisas que você tem que levar em consideração, e que se você não estiver direcionado pelo Espírito Santo, você quebra a sua cara. Porque enquanto eu estou vendo o que acontece no máximo hoje, o Senhor já visitou o nosso futuro. Ele já está lá na frente e sabe se nós vamos chegar lá e vamos ser vitoriosos dentro daquilo ou não. Então por que às vezes muitas coisas que acontecem em nossa vida, que a gente acha que é a coisa mais correta a se fazer e não acontece, a gente fica meio, ai Senhor, mas por quê? Aparentemente tudo é perfeito, tudo daria certo, os princípios, as ideias batem, propósito de vida, mas o que Deus tem para você é muito mais. Então eu já fiz muito não, não vou me comprometer, mas eu quero dizer que em alguns momentos eu fiz dessa forma e achava que era algo de Deus, mas quando eu decidi esperar, quando eu decidi realmente esperar o momento certo, o direcionamento e a vontade de Deus para a minha vida, como foi diferente, como foi leve e como é bom viver isso todos os dias. Então, citei esse exemplo para vocês, mas isso é algo que é para qualquer coisa na sua vida, é em tudo. O Senhor deseja participar da sua vida em tudo. Quando você vai trocar de carro, que você acha que não, mas eu gosto daquele modelo, o Senhor quer participar daquilo. E se você não permite o Senhor participar daquilo, você pode comprar uma bomba. Um carro que você olha lá, tá lindo, todo maquiado. Passa-se 3 meses, que geralmente é o tempo de garantia que eles dão. Aí você se depara com uma situação que vai te desgastar. Foi algo que você sonhou tanto, você projetou tanto para a sua vida, mas que por falta de consultar o Senhor, você tomou uma decisão errada. Então esses são pontos importantes. Vamos meditar em Romanos 2:2. Foi 12:2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi esses pontos que eu te falei agora. Não é através das redes sociais,
Não é se alimentando de jornal que nós vamos renovar a nossa mente. Não são essas coisas que vão nos direcionar a viver a plenitude da vontade de Deus para a nossa vida. Não são isso. É renovar a nossa mente com a palavra. É a Bíblia que vai nos direcionar. São bons livros. Assim como eu falei, Você é o Melhor de Deus, o livro que nós indicamos lá no início. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Fazendo isso, você vai viver o extraordinário do Senhor. Outro ponto importante: nunca iremos reinar com mentalidade de escravo. Você não reina com mentalidade de escravo. Nós temos o exemplo de José. Ele foi escravo, mas a mentalidade dele não era de escravo. Você nunca vai ser um empresário bem-sucedido se você tiver mentalidade de funcionário. Se você tiver comportamentos de uma pessoa que não crê, que não acredita na palavra, você não vai, não tem como. Você tem que se ver além do que está acontecendo à sua volta. Você tem que pensar, declarar e crer a respeito disso. Se você tiver esse posicionamento, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não fique conformado com a situação. Não ache que ficar na zona de conforto é bom. Faça coisas diferentes, se você quer um resultado diferente na sua vida. Se você quer viver uma vida de vencedor, tenha posicionamento e atitudes diferentes. Se nessa manhã você tem uma área na sua vida em que você ainda não está desfrutando da plenitude, da vontade de Deus, invista tempo nela. Nós temos que deixar, às vezes, como é que eu posso dizer para vocês? Às vezes nós nos conformamos em ser bem-sucedido em algumas áreas da nossa vida, em uma não. Mas eu já sou, vamos lá, vamos listar, eu tenho 5 áreas da minha vida. De 5, eu sou bem realizado, sou completo, estou vivendo a plenitude de Deus em 4. Uma não está do jeito que Deus queria para a minha vida, do jeito que eu gostaria. Essa eu deixo porque está 4-1, né? Não. É o momento que você tem de investir nessa área que você precisa, para que você possa ter resultados diferentes nela. Porque atitudes de vencedor, ela vem através de ousadia. Tenha coragem. É fundamental. Ousadia, coragem. Encare a sua realidade com fé. Devemos encarar a nossa realidade com fé. Vença suas limitações. Igual eu falei para vocês agora. Podemos ter algumas limitações em nossas vidas. Mas é o que você faz? Você investe tempo nela. Você vai investir tempo nela. Você não vai aceitar aquilo que está acontecendo. Para isso você tem que ter coragem para fazer isso. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Outro ponto muito importante: se associe com pessoas de mentalidade vencedora. Se associe com pessoas com mentalidade vencedoras. Isso é primordial. Como é que você deseja prosperar na sua vida financeira ao lado de uma pessoa que só reclama de tudo, ao lado de uma pessoa com mentalidade pequena, em que não se vê dessa forma? Vocês já ouviram falar aquela questão que dizem que você é o reflexo, das 5 pessoas que estão à sua volta? Isso é estudo, isso não foi nem a Bíblia que diz, mas é algo que acontece de fato. Se você pode ter uma mentalidade vencedora, se você se associar com pessoas que pensam pequeno, não vai muito tempo, você está tendo as mesmas práticas daquela pessoa. É por isso que
algumas vezes eu não entendi, eu tinha uma certa dificuldade em entender isso, na questão da nossa própria família. Às vezes a gente sempre foi instruído na igreja que amamos a nossa família, é nossa responsabilidade, temos que amar todos. Só que às vezes você desassociar de algumas pessoas próximas da família é um pouco difícil, mas é um bem necessário. Porque muitas das vezes, se você não fizer isso, você não vai avançar, você vai ficar parado. Isso não é propósito do Senhor. Precisamos sempre falar sobre vitórias. Nós vamos uma referência em Efésios 4:29. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Fale palavras de vitória, declare palavras de vitória. Assim você vai construir o seu futuro, assim você vai construir tudo que está à sua volta. Você sabe por quê? Porque o poder da morte e da vida está no poder da língua. É o que você está declarando que vai acontecer. Eu até reforço com os pais. Declare o que você quer dos seus filhos. Comece a construir hoje o futuro dos seus filhos. Se em algum momento o seu filho hoje, neste momento, não está do jeito que você gostaria, você tem o poder de transformar aquilo. Não declare o que você está vendo. E eu vejo tantos pais limitando os seus filhos, tantos pais pensando pequeno, e automaticamente eles estão transferindo isso para os seus filhos. Ah, meu filho pode qualquer emprego, ele só precisa ganhar dinheiro. Qualquer emprego. Ele só precisa terminar o ensino médio. Só terminar o ensino médio. Tá bom para você? Não, eu só fiz até a terceira série, até a quinta. Então tá bom, meu filho já chegou no ensino médio, concluiu, tá ótimo. Não, de forma nenhuma. Os seus filhos precisam do que você está declarando. Os seus filhos precisam de incentivo. Você tem que ser o primeiro a incentivar os seus filhos a ser diferente. Se em algum momento você ouviu algo que você não ia conseguir, que aquilo não era para você, não transfira isso para os seus filhos. Não aceite que ninguém transfira isso para os seus filhos. Você tem essa responsabilidade. São tantas responsabilidades que nós temos, né? Pois é. Bem-vindo. Conhecimento chegou. Nós erramos só se nós quisermos. Essa é uma geração que precisa tanto do apoio dos pais. Precisa tanto. O seu filho precisa de que você esteja junto com ele para tudo. Porque se você não fizer isso, o mundo faz. Se você não fizer isso, o mundo faz, e ele faz da pior forma. Eu não vou, assim, a próxima ministração que eu tiver, eu vou falar a respeito disso, porque é algo que arde no meu coração. Porque eu estou em contato com os jovens, a gente está presenciando o que eles estão passando, e não só em contato com eles aqui dentro da igreja, mas a gente que está aí trabalhando fora, tem uma noção do que está acontecendo com essa juventude, do que está acontecendo com esses jovens. Então, na próxima, talvez a gente vai falar um pouco a respeito disso. Mas o seu filho precisa que você seja a pessoa que mais incentiva ele. Seu filho precisa ouvir palavras que saem da sua boca, atitudes que você tem que dar, não é as pessoas que estão lá fora. O que está acontecendo hoje é que muitos filhos estão tendo mais referência em pessoas do mundo que em você. Quem é seu super-herói? Vai falar de pessoas que estão lá fora. Está errado. Quem tem que ser a pessoa mais importante na vida do seu filho é você. Sou eu, é nós. Não é as pessoas lá fora, não. Mas esse aí nós vamos continuar depois, tá? E meu tempo acabou. E por último, precisamos ter foco.
foco na vida, posicionamento, atitude diferente. Isso vai ser diferente. Para finalizar, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim. Não importa o que passou, o que importa é para onde eu vou. Não importa se você passou por uma situação difícil, o que importa é que a vitória já é sua. Somos mais do que vencedores. Isso é o que importa. Amém? Vocês entenderam alguma coisa? Deus é bom demais, né?